Olá, família Malé, povo querido de Deus, amado do Senhor, pessoas pelas quais Cristo morreu. Sabemos que a saudade está batendo, sabemos que queremos estar juntos, mas nesse momento, enquanto não temos essa possibilidade, cremos que nós somos igreja de Deus. Onde estivermos, somos igreja do Senhor. E ali cultuaremos, e ali amaremos a Deus. E como é bom saber de irmãos que estão orando uns pelos outros, irmãos que cuidam uns dos outros, que ligam, que se importam. Isso é uma alegria muito grande. Hoje nós comemoramos um dia muito especial, o dia da ressurreição do nosso Deus. Ressurreição de Jesus Cristo. Ele padeceu na cruz, mas ele ressuscitou e vivo está. O Senhor Jesus sempre fez questão de mostrar que a sua ressurreição era um fato verídico, um fato histórico. Por isso, ele vai até os seus discípulos e diz, apalpai e vede, e mostra as suas mãos, revelando a eles a verdade do que tinha acontecido. E por causa disso, confiando naquele fato histórico, confiando em tudo que o Senhor Jesus já tinha feito, os discípulos não somente entregaram do seu tempo, entregaram uma parte da sua vida, mas eles entregaram tudo a ponto de darem a sua vida pelo Evangelho. Uma marca muito bonita da ressurreição se encontra em Lucas 24, quando Jesus reúne os seus discípulos, se manifesta a eles e diz: a paz esteja convosco. E naquele momento, os discípulos reconheceram que era a palavra de Jesus. Porque Jesus falava dessa forma. E Jesus traz paz ao nosso coração. Os discípulos que se encontravam com Jesus ali no caminho de Emaús não sabiam que era o Mestre. Mas quando Jesus se revelou mais à frente, um disse para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava as Escrituras? As palavras de Deus têm esse poder de mexer com a gente, mexer com os nossos sentimentos, emoções, com a nossa vida, com a nossa atitude, com as nossas práticas, com tudo. Porque ela arde o nosso coração. Ela traz paz ao nosso viver. E é disso que precisamos. A ressurreição é um marco histórico. E a ressurreição de Jesus traz paz e traz um desejo grande em nosso coração de servir ao Senhor, de viver para Ele, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Eu desejo que Deus te abençoe nesse dia, que possa ser um dia de relembrar tudo que o Senhor fez por você, pela sua família, pela entrega dEle. Um dia de gratidão. Nós vamos agora cantar uma música, Cristo já ressuscitou. Nós vamos cantar o hino 135 do nosso HCC, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. Ao Senhor Jesus honrai, aleluia. Pois a morte fez baixar,
salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, Meu irmão, minha irmã, eu queria te convidar agora a orar comigo. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos nossos governantes, por toda a situação em que estamos vivendo. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua graça e misericórdia, pelo nosso país, nosso estado, pelo mundo de maneira geral. Sabemos que a situação é delicada, mas sabemos também que o Senhor opera, o Senhor trabalha. Clamamos, ó Pai, que haja um tratamento, que haja uma forma de lidar com tudo o que passamos. Ó Deus, esse vírus que tem alarmado o mundo. Clamamos, ó Pai, que haja uma solução. Também pedimos por cada família da nossa igreja. Ó Deus, o Senhor sabe de irmãos, de irmãs que já estão passando por situações complicadas relacionadas ao coronavírus. Pedimos pela saúde deles, pedimos pela recuperação e pedimos, sobretudo, que a fé de cada irmão, que a nossa fé possa estar enraizada no Senhor. Ó Pai, do Senhor vem a vida, do Senhor vem tudo o que temos, somos e fazemos. E é por isso, ó Pai, que podemos nos acalmar em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ó Deus, é no Senhor onde nos escondemos, é no Senhor para onde vamos quando passamos por tribulações. Ó Pai, então clamamos a Ti por essa situação toda. Pedimos também pelos nossos governantes, que haja unidade de pensamento, ó Pai, que haja um direcionamento correto, ó Pai, que haja cada dia mais o melhor tratamento possível a ser dado à sociedade. Que o Senhor abençoe a cada um deles e os ajude nesse momento tão delicado em que passamos. E no mais, ó Pai, que possamos ficar com a Tua paz, aquela paz que excede o nosso entendimento, uma paz que não pode ser explicada porque vem do Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Santo, 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 tu és digno, ó Senhor. Aleluia. Olá, irmãos. Culto da Vitória. Estamos reunidos virtualmente, mas estamos espiritualmente ligados através da comunhão que nos une como corpo de Cristo. Nós somos dele, vivemos por ele e para ele e damos graças ao Senhor pela vitória que ele alcançou na cruz. Culto da Vitória é isso, é celebração, é memorial, é proclamação de que, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Ele está falando de um contexto do dia eterno e final, quando nós ressuscitaremos e receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Consumada estará então a obra da redenção, através de nós recebermos esse novo corpo e reinarmos eternamente com o Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Colossenses capítulo 2, Paulo registra que na cruz do Calvário o Senhor Jesus cravou a cédula de dívida que pesava contra nós. Havia uma condenação imposta a nós desde o Éden, desde que Adão pecou. Toda a humanidade nasceu em pecado. Não tinha como se aproximar de Deus, não tinha como ser justificada diante de Deus, não tinha como ser salva. Por isso o Senhor Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. E ele na cruz do Calvário cravou essa cédula de dívida que pesava contra nós, celebrando a vitória. Nós passamos a ser justificados pela fé em Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim é a palavra. Na encarnação, o Senhor Jesus veio cumprir a promessa, assumiu a forma de homem, habitou entre nós, diz a palavra. E diz a palavra, foi obediente até a morte e morte de cruz.
Ele ensinou os seus discípulos, preparou os seus discípulos para aquele momento. Mas os discípulos estavam atônitos na proximidade da cruz. E mesmo diante da cruz, eles fogem, eles se escondem. E mesmo depois, na notícia da grande notícia da ressurreição, eles têm medo, eles têm dúvida, eles não acreditam. Parece que muitos na humanidade hoje ainda, apesar de todas as evidências das Escrituras, todas as profecias cumpridas, todos os registros testemunhais, como Paulo mesmo registra aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele começa dizendo o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras já haviam anunciado, vinham anunciando, pela mercê de Deus, o Espírito de Deus, à humanidade, de que o Senhor Jesus viria, de que o Senhor Jesus morreria na cruz do Calvário como o único meio suficiente, capaz de nos reconciliar com Deus, de garantir para nós a redenção diante do Senhor. O texto continua dizendo, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado, esse registro é importante para afastar todas as heresias que surgiram lá no primeiro século, de que Jesus não tinha encarnado, de que Jesus era apenas uma aparência, um espírito, alguma coisa intangível. É por isso que o testemunho das Escrituras vai mais adiante e diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda estava vivendo naquele tempo em que Paulo registra isso. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, diz Paulo, como nascido fora de tempo. No caminho da estrada de Damasco, o Senhor se apresenta a ele, o Senhor ressurreto, se apresenta e tem um encontro real, pessoal, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passa então a ser o pregador aos gentios, a anunciar a graça do Senhor manifestada através de Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Essa vitória é incontestável. Pedro, no discurso lá no início da história da igreja em Atos, ele vai dizer que o Senhor Jesus ressuscitou porque era impossível a morte detê-lo. A morte não tem o poder de deter a vida, e a vida real e verdadeira é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso a morte não podia detê-lo. A morte não podia deter o Senhor Jesus. A morte foi vencida, porque o Senhor Jesus ressuscitou. É isso que nós celebramos hoje. Por isso o culto da vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. A nossa vitória decorre de Cristo. A nossa vitória vem por Cristo. E mais ainda, a nossa vitória é para Cristo. É para glorificar o nome de Cristo. É para testemunhar diante da humanidade de que o sacrifício de Jesus Cristo foi eficaz. Ele deu a sua vida pelos pecadores, o justo pelos injustos. Ele pagou um preço que nenhum de nós podia pagar. Pedro diz que nós fomos resgatados por um alto preço, o do precioso sangue do Senhor Jesus. Paulo vai dizer, falando aos presbíteros de Éfeso, lá no final de Atos, ele vai dizer que Cristo comprou a sua igreja dando o seu precioso sangue. Por isso nós amamos a igreja de Cristo, porque nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Por isso, amar a igreja de Cristo é amar a Cristo, porque somos parte de um mesmo corpo. E neste momento que estamos afastados fisicamente, nós vemos essa realidade. Estamos unidos, somos o mesmo corpo. Podemos estar nas nossas casas e interceder uns pelos outros. Podemos estar nas nossas casas e chorar com aqueles que estão padecendo enfermidades e lutas e dificuldades nesse momento. Podemos nos ligar diante de Deus como igreja, como povo de Deus e clamar uns pelos outros. Podemos clamar juntos pelo país, podemos clamar juntos pelas autoridades do país,
podemos clamar juntos por nossos amigos, nossos familiares, nossos queridos, que ainda estão longe dessa certeza salvadora que só Jesus Cristo pode dar. Culto da vitória. Alguém poderia pensar, como numa situação como essa, em que nós estamos enclausurados em nossas casas, podemos celebrar? Podemos celebrar. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que a palavra do Senhor não está presa, não está aprisionada. Nada pode deter a palavra do Senhor. É esta palavra que vivifica a minha vida, vivifica a sua vida. Quando o Senhor Jesus ora por nós, ele pede ao Senhor, ele diz, Senhor, Pai, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De modo que esta palavra que nos santifica pelo Senhor e para o Senhor é que nos faz nos aproximar cada vez mais do Senhor, que nos faz cada vez mais viver a unidade, a união de sermos igreja do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está longe como eu, dos momentos felizes de estarmos nos abraçando e nos vendo na casa do Senhor, saiba, Deus está no controle. Tragada foi a morte pela vitória. Nós cremos nesse Deus que venceu o maior inimigo de todos. Esse Deus que venceu a morte. Se ele venceu a morte e ele venceu a morte, nada pode nos deter. Por isso que o mesmo Paulo diz que aquele que crê em Cristo somente para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Porque a fé em Cristo nos eleva e nos leva a algo muito mais precioso, que é a vida eterna. No plano de Deus, o homem cai, Deus promete o seu filho encarna e vem, opera a redenção, consuma a obra redentora na cruz do Calvário, ressurge ao terceiro dia, comissiona os seus discípulos, e vai à presença do Pai. E diz a palavra que ele está à destra do Pai e por nós intercede. Ele é o nosso advogado. E ele tem as prerrogativas, ele tem as credenciais de quem venceu. Ele tem as credenciais do vencedor. De modo que as postulações de Cristo em nosso favor diante do Pai são sempre vencedoras. Não há possibilidade alguma de indeferimento do pedido de Cristo diante do Pai. Não há essa possibilidade. Todos os pedidos do Senhor, todas as intercessões do Senhor Jesus diante do Pai são acolhidas, porque Ele é um vencedor. Ele é vencedor. Alegre-se nisso. Haja o que houver, venha o que vier, somos do Senhor. Celebre isso. Hoje é dia de celebrar a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus. Hoje é dia também de proclamarmos essa vitória, porque como diz Paulo no texto que li, em 1 Coríntios capítulo 15, ele está dizendo o seguinte, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está em Isaías, está em Oséias. O Antigo Testamento já apontava para esse dia. E o cumprimento dessas profecias está em Cristo. E ele vai dizer, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória só pode ser dada por quem é vencedor, e o vencedor é Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Reafirmemos isso a cada manhã, a cada dia. Mesmo que as nuvens fiquem negras à nossa volta, mesmo que pareça que o sol não vai brilhar, o Senhor é o mesmo Deus. Ele é o Deus da chuva, Ele é o Deus do sol. Ele é o Deus do dia nublado. Ele é o Deus do dia ensolarado. Ele é o Deus do mar sereno. Ele é o Deus do mar encapelado. Ele é Deus quando nós jogamos a rede e não pegamos peixe algum. Ele é Deus que manda jogar do outro lado e pegamos muitos peixes. Significa dizer que quando damos ouvidos à voz do Senhor,
seja qual for a circunstância, somos mais do que vencedores. Por isso que o texto conclui dizendo: portanto, à vista de tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. O nosso trabalho não é vão. Como tenho dito, nós somos companheiros nessa jornada terrestre. Somos peregrinos neste mundo e caminhamos juntos, de mãos dadas, de coração juntos também. Caminhamos juntos para Jerusalém celestial. O dia há de vir, quando ressuscitaremos, receberemos novos corpos e estaremos para todo sempre com o Senhor. Até lá, e enquanto aqui, caminhemos juntos, lado a lado, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço em Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Amém.